Vamos lá, segundo vídeo. Cheguei do culto e ia fazer um vídeo. Desisti porque havia a minha casa de madeira e entra muito som de fora. E havia hoje é sexta-feira, né? O povo tá feliz, escutando música. Então entrava muito som. Aí de repente pararam. Falei assim, vou ver se dá tempo de fazer um vídeo. Eu fiz o primeiro vídeo, né? Agora eu vou fazer o segundo um pouco mais objetivo, um pouco mais rápido. Porque o primeiro eu falei, é o meu primeiro vídeo. Falei meio calminho, com medo de errar. Não quer dizer que eu não errei, né? Mas algumas palavras, alguns termos a gente erra, a gente se equivoca. E também porque, como eu moro no Paraguai, para que alguns irmãos que falam em castelhano possam me entender. Então, falar bem calminho e tal. Na verdade, eu falo meio rápido. Eu vou tentar também não falar tão rápido, agora. E pode ser que... Vamos ver. Minha casa... Pode ser que entre... Vocês vão conseguir fazer todo o vídeo hoje, eu vou tentar. Se não tiver nenhum ruído aí de fora. Então, lembra que eu falei no primeiro vídeo sobre os harmônicos? O órgão de drawbar, ele traz os harmônicos separadinho para você juntar tudo e formar um timbre. Até que o Hammond, né, que inventou os órgãos Hammond, que é o nome dele, deve ser o sobrenome dele lá, ele vendia os órgãos, ele tinha um marketing lá, ele comparava o órgão dele, né, para o povo entender, porque um órgão de tubos você tem lá, né, uma flauta 8, principal, sei lá, outros lá, a gamba é 16, né? E vários tubos que soam na mesma altura, tá? Vários tubos soando na mesma altura. Espera um pouco. Vários tubos soando na mesma altura. Então, vários tipos de tubo, de vários nomes lá, de tipo de... usando algum nome de algum instrumento, né? Mas são tubos, né? Tentando imitar, né? Tubos de ar, que é tocado com ar, né? Ar comprimido, você abre lá a passagem de um tubo, lá tem os puxadores, lá você puxa lá uma flauta 8, aí aciona um tubo lá que soa essa flauta. Bom, o que acontece? Então o órgão, como tem vários timbres de 8, vários timbres de 4, aquilo lá tudo junto é magnífico, né? É um som maravilhoso, uma coisa, por isso que ele é o rei dos instrumentos. Para quem teve a oportunidade de ouvir um órgão pessoalmente, sabe como é que é. Eu já fui a ali uma igreja no centro de São Paulo, que chama Catedral Evangélica de São Paulo, tá? É uma igreja presbiteriana, se não me engano. Igreja presbiteriana independente, alguma coisa assim. Lá eles têm um órgão. Eu lembro que eu fui lá muitos anos atrás, só pra bisbilhotar, né? Fui lá pra ver, assim, como é que era, eu queria escutar o órgão, né? E aí, no final do culto deles, lá, eu cheguei lá pra ver o órgão, falei assim, que legal o órgão, né? Aí a organista falou assim, é legal, bonito, né? É tocar. Ah, filho, eu não acredito que ela falou aquilo. Eu pulei no órgão e toquei lá uns hinos lá no órgão deles, lá no órgão de tubo deles lá. Depois do culto deles já tinha, quase estava vazia a igreja deles lá. Eu toquei alguns hinos. Mas é uma coisa linda, né? Então, ainda tive essa oportunidade de tocar num órgão de verdade. Então não tem como com um órgão assim, desses órgãos de drawbar, você conseguir dar um timbre no órgão. Mas você vai conseguir tentar se aproximar. Por que a gente, muitas vezes, alguns querem usar vibrato, essa coisa? Porque não fica bonito, né? Fala assim, mas não tá bonito. Mas como é que vai ficar bonito? São frequências ali que você tem que juntar, formar um timbre sem nenhum recurso para dar realismo, né? É o que eu já falei, é uma coisa que lá no tempo, lá nos anos 40, nos anos 50, era o que melhor se tinha para substituir um órgão de verdade, uma coisa eletrônica, eletromecânica, né? O órgão Hammond ele era eletromecânico, né? Ele tinha dentro o mecanismo, né? Que eu falei da rodinha, dos Tony Wheels, papá. Não vou ficar repetindo, senão o vídeo vai ficar igual ao outro. Então hoje em dia você tem opções, né? Você tem opções dos órgãos Visconti, de outras marcas também, né? E também tem opções mais baratas, que seriam órgãos virtuais. Por exemplo, eu tenho um teclado aí, que ele tem conexão MIDI. Eu coloco ele no computador e o teclado soa melhor que qualquer órgão desse drawbar aí. Por quê? Porque tem aplicações que tem timbres de órgãos gravados, melhor. Um tubo, eles vão lá e gravam o som de um tubo. E aí,
no programa, né, esses órgãos que, se não me engano, Visconti isso, eles têm isso aí, são órgãos ampliados, são timbres gravados, se não me engano que é muito realismo. Você vê quando você aciona ali os registros, os botões ali dos tubos, né, que não seria tubos, é eletrônico, mas que imitam, é muito real, é incrível como soa bem, tá? Se você tem uma boa amplificação para ele conseguir reproduzir aqueles sons bem, fica muito bom. É o que eu falo para nós. Se tem dinheiro, uma igreja tem dinheiro, é para comprar um órgão desse. Se não tem dinheiro, podia usar uma aplicação dessa, um programa desse. Porque os órgãos que tem conexão MIDI, você pode fazer isso aí. Por exemplo, eu acho que o T1 da Tokai tem. Eu não sei se os da Harmonia tem. Esse não tem. Né? Eu acho um erro. Os fabricantes podiam fazer. Né? Qualquer órgão tem que ter uma conexão MIDI. Porque eu tenho o meu teclado Casio lá, que eu comprei há 20 anos atrás, todo de plástico, levanto com o meu dedinho, que tem a conexão MIDI. Uma coisa desse tamanho aqui não tem. Então, falta do... Né? Imagina, se nós temos uma conexão MIDI, eu tenho qualquer coisa. Porque eu posso colocar lá um simulador de órgão, de drawbar, de um Hammond virtual, e mesmo que eu só tenha 4 chaves aqui, eu tenho o notebook aqui, eu conectando ele aqui, eu vou conseguir registrar no computador, como órgão de drawbar, como os drawbar completo, e quando eu tocar, sairá um som de órgão de drawbar. Não só essas 4 chaves, mas do registro completo, se é um órgão de drawbar. Ou então, o órgão de tubos, é um órgão virtual, né? Onde eu posso registrar aqui um órgão de tubo virtual e tocar no órgão e ele sai amplificado um som de órgão real. Então quer dizer, hoje em dia, nós temos tudo, a tecnologia está aí, é fácil usar. A igreja, o Jardim Teossilvânia que eu falei em Diadema, tem esses órgãos virtual, virtual não, órgão que imita realmente um órgão de tubos, é lindo lá o som, só precisa, que eu falei, precisa de uma amplificação melhor. Né? O registro lá que não está bem, mas não precisa pagar mais tão caro para um órgão desse, tá? Um órgão que tem conexão MIDI, acho que o MD750 da Tokai tem, que se não me engano eu já vi, acho que o T1 tem também, atrás aquelas entradas redondas MIDI, tá? Você pega um notebook, põe lá um programa que imita órgão de tubos, você toca naquele órgão e sairá o som de órgão real, né? Então quer dizer, nós temos várias opções, só falta explorar mais essas coisas aí, né? Imagina, você chega mais cedo, chega antes da meia hora, uma irmã que entende, né? Tem que estar lá, tudo, ver com as irmãs examinadoras, tal, isso daí. E pode tocar com som de órgão de tubo, imagina que lindo que seria. Mas vamos lá. Sobre o drawbar, lembra que eu falei que os órgãos de drawbar são frequências, são harmônicos, não são timbres de flautas, como é o órgão real que eu falei. Quando você tem o 8, que seria lá no órgão de tubos, o tubo 8, que era o tubo de 8 pés, que era o tubo que soava um dó central, um dó 3, tá? Então quer dizer, ele significava o quê? Que quando você acionava qualquer registro 8 ali, ele ia soar o teclado na altura normal, nem oitavado para baixo, nem oitavado para cima, somente timbres diferentes de 8. Que o 8 simbolizava, que eu falei, o tubo dó, que tocaria o dó na altura normal. Então eles usam o número 8 lá, porque o 8 pés era o tubo principal ali, né? O primeiro tubo daquela escala, o primeiro tubo da oitava, que funcionaria, da oitava natural, vamos dizer assim, vocês entendem. Então, o 4 seria uma oitava acima, o 2 duas oitavas acima, o 16 uma oitava abaixo. Então todos os que eram 16 você sabia que eram times que estavam tocando uma oitava abaixo. Os que eram 4 times que estariam tocando uma oitava acima. Tá? Então ele usou o mesmo princípio. O drawbar, que é 8, por mais que não seja um timbre, seria o que você deveria acionar, o mais grave do seu timbre, para poder você formar, a partir dele, um timbre de 8. Que é um timbre dentro de que o teclado não estaria oitavado, nem acima nem abaixo. É claro que se você, dependendo de como você põe o harmônico, você vai fazer um timbre de 8 misturado com timbres de 4, timbres oitavados e tal, dependendo de como você vai manejar os harmônicos, não é? Mas se você quiser um timbre que para nosso uso, você tem que fazer o quê? Você tem que desprezar o 16 lá. Você deixa o 16 para lá, nem o 5 e o terço. O 5 e o terço é o terceiro harmônico. Tá? Ele está junto do 16 lá, somente para mostrar que ele é da oitava anterior, da oitava abaixo. Anterior não, oitava abaixo. Ele só está do lado ali para especificar isso aí, mas ele é o terceiro harmônico, ele é a quinta.
tá? Ele é o primeiro, lembra que o primeiro harmônico é a principal, depois uma oitava acima, o segundo harmônico, depois uma oitava, uma quinta, o terceiro harmônico, depois tem o duas oitavas acima, e depois os harmônicos vão ficando mais perto. O intervalo, tá? Ele vai diminuindo. Mas ele tem os principais. É claro que depois vai começando a ter uma terça, uma quinta, depois acho que uma sétima, alguma coisa assim, não me lembro bem. Depois tem que ver a série harmônica. Ó, série harmônica. Vejam e procuram saber o que é série harmônica. O timbre tem isso aí. O timbre, ele tem a primeira frequência, depois as frequências que caracterizam o seu timbre, né? Um timbre de flauta, vamos dizer, né? Até eu sempre gosto de... vamos ver se eu consigo essa música de memória. Não consigo. Não dá. Eu esqueci uma música de Bach. Eu não tô pegando de ouvido. Não dá. Vamos a esse timbre aqui, por exemplo, ó. Um timbre de flautas, não é? Que eu usei como exemplo no outro vídeo, né? E assim por diante. Errei, aproveitei para parar. Então, você pode ver, eu usei dois harmônicos para produzir um timbre de flautas. Perdão, eu coloquei um pouquinho do 2 também. Como se tivesse um pouco ali de algum registro de 4, né? Um registro oitavado, ó. Mas se eu colocar só o 8 e o 4, seria um registro só de flauta 8, ó. A não ser que você coloque só um pouquinho do 2 só para refinar, só para dar a extensão do timbre. Ó. Mas você não escuta o 2. Não é como se fosse, ele tá trabalhando como se fosse o terceiro harmônico do 8, do fundamental. Mas se eu colocar muito o 2, ele vira tipo como se tivesse uma flauta oitavada junto, ó. E pra você ver, e se eu coloco o primeiro e o terceiro harmônico, seria um timbre parecido com o clarinete. Pra vocês verem que não e o terceiro harmônico seria uma quinta, tá? E a quinta, eu tenho que colocar aqui porque esse órgão não tem tudo, então eu tenho que colocar como essa quinta aqui, tá? A quinta, porque o clarinete, o timbre do clarinete, quando você vê os harmônicos no clarinete, o terceiro harmônico ele fica mais evidente. É natural do instrumento. Por isso que eu falo, cada instrumento tem o seu timbre, tá? E é a forma que soam os harmônicos, as vibrações, tá? Do ar, ou da palheta, da corda que caracteriza o timbre do instrumento. E também a fisionomia do instrumento. Por exemplo, um sax reto, né? Um sax soprano reto, ele, por mais que seja de metal e o clarinete não é bem isso que modifica o timbre. Modifica, sim, mas pode ver. O clarinete, ele é reto. Ele é um tubo reto. O sax reto, ele é um cone, tá? Isso muda o jeito que as ondas dentro dele vai vibrar, tá? Então o timbre muda. E o clarinete, por ser aquele formato, tudo, ele acaba dando um pouco mais de prioridade ao timbre, ao terceiro harmônico. É engraçado, né? Então, pode ver, olha a diferença. Primeiro e segundo harmônico. Primeiro, um pouquinho só do segundo, ó. Aí, já tá. E eu vou colocar o terceiro. Olha como vai ficar. Você vai ver que ele vai mudar completamente o som. Diminuiu um pouco, ó.
novo parei. Então quer dizer, os órgãos de drawbar, eles te dão harmônico, as frequências do timbre que soaria com timbre que não dá pra me entrar tanto, eu tinha que ter um material para não errar tanto os termos, para fazer um negócio bem feitinho, né? Aqui na minha frente assim, porque todo de cabeça também não é fácil. Para poder dizer, mas é a série harmônica. Os timbres têm frequências, tá? Frequências mais altas ali. Você dá um dó no violino, não dá só um dó. Vai ter um dó e vai ter outras frequências. Dó, quinta, sol, terças, tudo que vai estar dentro do timbre. Mas é claro que a nota que você acionar, que você fazer, será o harmônico mais evidente. É o primeiro harmônico. Depois os outros serão mais... eles vão suavizando, tá? Esses harmônicos vão suavizando. Só que tem característica diferente. Por exemplo, os instrumentos de corda, né? Os violinos, por exemplo, você escuta, tem mais harmônicos aparente, tá? Pela vibração da corda, tá? A corda ali, ela vibra de uma forma, então que você escuta mais harmônicos, fica perceptível mais harmônico. Então aquele timbre com brilho, né? Então, quando você quer no órgão tentar dar um timbre desse, de cordas, então você usa mais harmônicos nele. Você deixa os harmônicos mais alto, né? com mais intensidade, com mais volume, os harmônicos mais agudos lá. Então dá aquele timbre característico de cordas. Já as flautas, por não ter nada que se move, as cordas têm... os violinos têm corda que estão movimentando. Né? O clarinete tem a palheta, né? Mas as flautas, elas só tem o ar. Parece que está pensando em chover. Então as flautas elas só tem o ar. Então, por não ter partes que vibram, somente o ar vibrando, tá? Então você escuta bem menos harmônicos, quer dizer, você vai escutar geralmente só o primeiro e o segundo, o terceiro já quase nada, o quarto já some já. Então, por aí você vê, timbres de flautas, eles são menos harmônicos. Tanto que você precisa de 2 harmônicos, você tem um timbre de flauta aqui, né? Ah, mas não parece tanto uma flauta, é óbvio, é o que eu falei. Eu não tenho aqui recurso. Nos órgãos de drawbar, você não tem recursos para dar realismo no timbre. Eu posso dar um reverb aqui para ter um eco, para poder parecer melhor um órgão, né? Aí, ó. Viu? E eu coloquei de um jeito que o segundo harmônico não ficasse tão aparente. Ele pode ficar muito aparente, ó, como é que fica. Né? Então você tenta fazer um timbre assim que não fique tão gritando lá os últimos harmônicos. Parece que vou ter que parar o vídeo porque começou a chover. Meu telhado aqui é tudo de zinco e eu não tenho forro, né? Antes era esse de amianto, né? Como é que é? Não lembro, aqueles outros tipo brasilite. E aí veio uma chuva de granizo aqui no Paraguai. Uma chuva de granizo aqui no Paraguai acabou com o meu telhado. Aí graças a Deus aqui nos preparou, colocamos tudo aí o de zinco, né? Então quando chove faz muito barulho, né? Então quando chove é melhor escutar o barulho do telhado que não escutar. E o problema é quando chove não escutar o barulho do telhado, é pior, né? Mas vamos lá, vamos continuar até onde der. Então aqui eu não tenho todos os harmônicos. E para montar um timbre no órgão de drawbar, é isso que vocês têm que fazer. Colocar o 8 para nossa música, né? Você coloca o 8, depois você vai posicionando os outros, tá? Os outros, mas assim, como se fosse subindo, tá? Você coloca o 8 no total e os outros você vai dando uma... até terminar lá no 1 bem pouquinho. E aí vocês vão vendo assim, tentando no ouvido. Isso estou falando num timbre aberto, tá bem aberto, usando as terças, as quintas, ele vai ficar com aquele som mais... né? Eu tenho um som pronto aqui, que o órgão traz, que é como se fosse um órgão de drawbar, usando todos os drawbars, tá? Seria mais ou menos assim se você usar todos os harmônicos, ó. Oh. Aí. 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 Você viu que ele tem um agudinho lá, eu não posso modificar, porque é um som pronto. Mas por exemplo, tá assim, ó. Você vê que tem um lá em cima,
é os harmônicos lá em cima que tá gritando. Aí você vai com o seu ouvido, né? Você dá ou uma nota, um acorde lá, e vai no harmônico tentando tirar esses agudos, porque tá muito agudo já, tá? Já é demais. Isso aí você tem que dar mais corpo. Tira um pouco desse brilho e dá mais corpo ao som, ao timbre. Tá? Não é fazer o que muitos fazem. Eu vou registrar o órgão, aí eu vou lá. Ai, tá muito fino, né? Tá muito fino. Aí ela vai lá, joga o 16. Não tem nada a ver com isso aí. O importante é você... o 16 não vai deixar... Você vai oitavar o timbre, não vai deixar mais grave. Você vai deixar mais grave, mas não vai dar mais corpo. Você tem que tentar dar mais corpo usando o 8 como fundamental. Diminuindo lá o 4, dando um pouco menos 2. Você vai acertando igual eu aqui, ó. Eu vou dar o... Voltar aqui, deixando o terceiro harmônico. Ó que timbre diferente, né? Ó. Não tá certo aí. Ah, agora sim. Viu? Terceiro harmônico? Não sei se vocês ouviram quando entra o terceiro harmônico. Com o tempo, nossos ouvidos... Comigo é assim, eu tô na igreja, né? Eu tô lá, falei, poxa, esse órgão não tá legal. Parece que tá bom pra todo mundo, mas pra mim não tá. Pelo costume, pelo meu costume dos tempos que eu fico mexendo em harmônico, isso, estudando essas coisas, o meu ouvido separa os harmônicos. E é difícil, parece que nunca tá bom o timbre pra mim. Então é complicado. Aí, um som mais cheinho. Pode ver que é um som mais cheio, ó. Eu não estou usando o 16. E ele não está um som super agudo. É um som mais cheio. E aí que eu só estou usando 3 harmônicos. O 8, o 4 e o 2 e 2 terços. Você viu como é que é? Então é isso aí. Montar o timbre é fazer isso. É ter ouvido. E é como se fosse desenhar, tá? Tem que desenhar bem. E além de ser os seus olhos que estão vendo o seu desenho, né, a pintura, ou pintando, é os seus ouvidos. Então nós não podemos deixar esses harmônicos muito agudos, porque ele pode fazer parte de tudo um timbre ali mais grave. Se a finalização do timbre. Mas se ele ficar muito evidente, ele acaba virando como se estivesse junto no mesmo timbre, outros, por exemplo, mais altos, né? Que seriam, se não me engano, aquela flauta, o flautim, né? Piccolo, seria o piccolo, né? Se não me engano, o piccolo é 2 oitavas acima. Eu tenho aqui não sei onde está agora. Eu esqueci de trazer aquele, de deixar aqui comigo. Aquelas folhas que eu estava usando no outro vídeo. Eu tenho medo de tirar aqui e a minha câmera cair. Aqui, tem. Ah, já foi. Quase caiu. Deixa eu arrumar aqui. No outro vídeo eu tava mais, né? Tava com mais medo, assim. Mas eu sou assim mesmo, sou mais espontâneo, assim. Acho que tem que ser mais natural, senão não fica bom. Tem que ser bem naturalzão mesmo. Eu tava falando... Eu tenho aqui, então, os drawbar, né? Lembra que eu falei? Ó, timbres de flautas, viu? Ele pede para dar o primeiro e o segundo harmônico. É claro que de órgão para órgão tem diferença. Porque tem órgão que a caixa de som dele deixa muito... Ele prioriza mais o agudo, tá? É uma caixa de som que o agudo sai mais forte. Outro lá, uma caixa de som que o grave sai mais forte. Então você não dá para seguir exatamente. Por isso que eu falo, é no ouvido, tá? É aquilo que eu falei, você vai registrar, você vai no ouvido. Você tem que fazer. Ah, eu lembrei que eu tava falando, olha. Sorte, você não ia sair daqui. Aí, por exemplo, você tem o piccolo. O piccolo é o 2, falei? 2 oitavas acima. Então, quer dizer... Tem que tirar aqui e deixar tudo com oitavas. Tá. Então, o 2 seria o quê? Por exemplo, para você fazer um piccolo, é óbvio, você vai precisar do
do 2 e do 1. Porque se o 2 está sendo o meu primeiro harmônico, uma oitava acima seria meu segundo harmônico. Então o 2 está 2 oitavas acima, o 1 está 3 oitavas acima. Então quer dizer, o 1 é uma oitava acima do 2, que daria o timbre de piccolo. Então quer dizer, se você coloca os últimos harmônicos muito forte, é como se tivesse esses instrumentos no timbre, entendeu? Ou esses tubos no timbre. E na nossa orquestra não tem. Na nossa orquestra nós temos só os violinos sendo oitavado, tá? Então nós temos que priorizar essas duas oitavas, principalmente a primeira oitava, a oitava natural. E depois você pode até dar um brilho à segunda oitava, mas se você fizer os últimos harmônicos ficar muito forte, é como se tivesse piccolos, outros instrumentos lá de 2 oitavas acima soando. Então vamos lá, eu vou dar um timbre de piccolo aqui. Aqui, como eu não tenho o 2 e o 1, eu vou ter que dar o 4 e o 2. O que seria o 4 e o 2? Uma flauta, uma oitava acima. E como que eu vou fazer só o 2 e o 1? Eu vou ter que mudar a posição da minha mão aqui. Eu vou ter que subir uma oitava na mão, para que o 4 soe como 2 e o 2 soe como 1. Então seria um piccolo aqui, ó. Vou ter que até aumentar. Você viu? Então, é um timbre muito agudo para fazer parte do timbre no órgão para tocar na igreja, tá? Então, eu gostaria de ter aqui um órgão com todos os drawbars, eu não tenho. Então eu não posso demonstrar aqui para vocês os timbres, mas eu tô já dando aí a dica, né? Priorize as primeiras oitavas, não use o 16 nem o 5 e 1/3, porque eles são de uma oitava anterior. Tem músicas, é que eu tô com, né, minha música tá aí, eu podia até fazer uma demonstração aqui. Eu não sou tão bom assim de tocar coisa de memória, tá? Então, eu tenho uma música aí que no meio da música ela pede pra oitava, a clave sol, né, ela vira uma clave de fá, então eu tenho que oitavar o meu teclado pra baixo. Então aqui eu tenho que fazer o quê? Eu tô aqui, tocando a oitava natural, eu tenho que... Ele oitavou uma oitava abaixo. Então eu não uso. Quando eu estou registrando meus órgãos, os órgãos, não se pode registrar usando o 16. Não deve usar o vibrato. Toque. O órgão tem que soar como um órgão, poxa vida. Sem aquele vibrato, né? Aqui eu falei ainda no outro vídeo, uso o vibrato lá na meia hora, tá? Porque muitas vezes o órgão, tem órgãos de umas marcas aí que é tão ruim, que é tão difícil de escutar, que se nós não joga um vibrato lá, não dá nem para escutar o órgão, fica horrível. Então, o órgão muitas vezes, com vibrato, ele dá uma melhorada no timbre, né? Mas o certo não seria usar sem vibrato. Então vamos lá, fazer um 2, 3, legal. Com o reverb. Tentar fazer, viu? Parece que sempre o harmônico está dividido. No meu ouvido ele está dividido. É difícil eu tentar juntar, né? No meu ouvido eu junto tudo, mas parece que sempre nunca tá bom. Nunca tá bom. É difícil. A gente começa a mexer muito com isso, a gente fica muito crítico nisso. A gente fica até chato. E... vamos lá. Tá muito forte. Tá. Mas se eu consigo sem errar... Por exemplo, eu tenho um órgão aqui, né? Eu não vou usar o vibrato. E vou usar um timbre de órgão, gente. Então, sem vibrato, poxa vida. Ó.
aqui para dar realismo. O reverb, como se eu estivesse numa igreja, por exemplo. Mas é óbvio que no culto eu não posso usar reverb, nem para meia hora. Porque o que eu falei, o órgão tem que funcionar como instrumento acústico. A reverberação que deve ter ali é a reverberação do ambiente, não como se fosse um som gravado. O órgão tem que funcionar como se fosse algo ao vivo mesmo ali. Algo eu usei aqui só para ver como fica real. Né? Não tanto, mas como dá para melhorar, né? Usando esse recurso. Mas isso é para mim, para meu uso, é a minha casa, tá? Na igreja eu tenho que já sei fazer o quê. É assim. Essa é a realidade. Temos que usar o som do órgão sem efeito. Viu? Ah, mas podia dar um pouco mais de brilho, como se tivesse uma outra flauta no oitavo superior? Sim. Mesmo assim grita muito. Aí já quase uma outra flauta já, mais alta. Você viu como é que é esses órgãos, né? Ele tá aqui, aí quando você dá uma nota mais alta, ela já estoura um harmônico. É difícil você conseguir realmente dar um som homogêneo e que ele vai inteirinho ali. Quando você der o grave, alguns, você tá tocando legal. Aí quando dá uma nota mais aguda, ele já pita um harmônico lá em cima, o agudo lá em cima. Quando você dá uma nota aqui mais baixa, ele retumba. Então é complicado, esses órgãos não é fácil. Eu sou a favor, tanto que na minha comum é assim, amplificar o órgão na igreja, no amplificado. Aí o povo fala, fica muito forte. Quem tem que ver se está forte ou não é a organista. A organista não pode deixar forte, ela tem que ver. E se tiver forte, o encarregado está lá para isso. Irmã, está muito forte, suaviza o órgão, por favor, um pouquinho aí, assim como nós fazemos com qualquer outro instrumento. Então, o estar na igreja não significa realmente deixar mais forte, também, né? Mas não é realmente isso, é refinar o timbre, que muitas vezes só a amplificação dele aqui embaixo não é tão boa para poder reproduzir legal o som do órgão. Então ajuda muito, tá? O órgão nas caixas de som da igreja, ele dá uma melhorada. Melhor ainda seria se o órgão tivesse uma amplificação própria, umas caixas de som na igreja, estudada bem, tá? Dá um realismo legal, principalmente nesses órgãos que eu falei aí, nesses Viscount e tal. Tá. O que é isso? Nesse órgão que dá pra fazer. Quando você tem, por exemplo, no teclado inferior eu tenho 2 drawbar. Então eu só posso fazer o timbre de flauta, porque eu só tenho 2 harmônicos. Só posso fazer o timbre de flauta. Não posso fazer mais nada. O problema é que muitas vezes você mantém um órgão eletrônico, e aí ela quer dar um som legal, e ela vai lá nos agudos para poder dar um som mais bonito. Mas não é isso, gente, é o que dá para fazer. Você tem que entender que esses instrumentos não dá para fazer muita coisa, e não fique inventando moda. Vocês ficam lá, não, tem que tentar deixar mais bonito, e vai jogando, e vai fazendo zigue-zague no drawbar. Não vai dar certo. Não tem o que fazer. Você tem que ter ouvido e tentar montar um timbre que seja homogêneo, que fique mais cheinho possível ali, tá? E assim vai casar com a orquestra, na altura da orquestra. E, pelo amor de Deus, 16 e 5 1/3 deixa pra lá. Mas é só um pouquinho, legal. Pega a orquestra de 50 músicos e fala assim, põe aí 2 trombones aí no soprano e 2 bombardinhos no contralto. Ué, mas não vai dar certo, mas é só um pouquinho, mas vai dar diferença. Pois é, aqui é a mesma coisa, vai dar diferença também. O 16 e o 5 1/3, mais pouquinho que seja, ele vai dar diferença. Não pode ter instrumentos da oitava mais baixa tocando soprano e contralto. Na nossa orquestra não é assim. Nós temos instrumento cada um na sua altura certa, do soprano, do contralto, do tenor e do baixo. Mesmo assim com algumas adaptações, como a viola fazendo tenor e tal. Mas é isso aí. Então, eu creio que por hoje é isso. Eu queria dar uma resumida, mas eu falo muito. Eu acho que o vídeo daqui a pouco tá ficando igual ao outro. Né? E podendo a possibilidade de não usar o sustain nunca, o reverb também.
Mas reverb ainda é, o sustain não é eco. O sustain é vocês, né? Para você fazer um som de, né? Um som meio de... Como se eu fosse um piano, vai. Entendeu? Sustain, esse é o sustain. Você dá um toquinho, ele vai estender o som, né? Como se fosse um... Você for usar como se fosse um piano, viu? Pra isso serve o sustain, não serve pra tocar como a gente toca. Fica uma nota, entendeu? Aí você solta a nota e ela continua soando lá. O acorde muda e o acorde anterior tá soando ainda. Aí dá aquele encontro, quem tem ouvido percebe. Pode ver, quem tem ouvido percebe, sabe? Quando nós estamos na meia hora e as irmãs estão tocando com aquele sustain, que tem lugar que toca, nós fica sentindo essa sobreposição de nota. Uma nota em cima da outra. Enquanto a outra não para de soar, fica aquela coisa ruim de se escutar. Tem gente que não percebe. Não percebe, mas sente. Porque a música, mesmo que nós não escute, ela tá trabalhando em nós, tá? Pensa nisso. Quanto mais afinadinho, quanto mais bem feito o registro do órgão, melhor é para escutar. Mais comunhão dá numa meia hora, tá? Comunhão, espiritualidade mas se o som estiver ruim, ele atrapalha bastante, né? Quando nós tá bom, vamos dizer, pode ver, a comunhão é espiritual, mas vai você numa gripe danada num dia ruim, como é difícil muitas vezes nós estar no culto bem assim, né? Então, quer dizer, ninguém está de asa, né, flutuando, nós estamos tudo na carne ainda. Então, nós precisamos de artifícios também aqui, para nos dar uma paz, uma coisa que nos ajude na nossa carne, para descansar, para ter uma melhor comunhão, né? Claro que quando... Bom, vocês não vou entrar tanto nesse assunto, né? Quando Deus quer visitar, Deus visita, nós estamos cansados, enfermos e tudo, eu sei disso. Mas estou dizendo assim, para entrar numa comunhão, num estado gostoso, assim, de você estar bem, tem que soar bem, tá? O órgão tem que estar soando bem. Então é isso. Aqui eu estou usando o bendito do sustain. Então não use o sustain. Procure não usar. Comecem a exercitar o ouvido de vocês sem o vibrato. O órgão não é para ter vibrato. Com orquestra, jamais. Não sei por que usam vibrato. Não é para ter. Toca um órgão sem vibrato. Que lindo que é um órgão bem registrado sem vibrato. Cara, o órgão entra na orquestra de um jeito que, como eu já fiz testes aqui nas nossas orquestras, aqui nos ensaios, que muitas vezes a orquestra ela tá pequena, né? Mas quando o órgão entra bem registrado e sem vibrato, parece que a orquestra aumentou. Porque o órgão, ele tem todas as partes, ele é como se fosse uma orquestra, vamos dizer assim, né? Então quando ele está bem registradinho, e tudo bem na altura correta, na intensidade correta, não é tocar o... Não é isso aqui, é o... Ó, aí tá. Aí tá tá bom aí o pedal, tá? Não é isso aqui, gente. Ainda mais que muitas irmãs o tipo do sapato não convém para tocar órgão, aí elas não conseguem juntar o som, tá? Aí fica isso aqui. E fica pior ainda. Além de forte, fica todo saltado, né? Fica todo estacado, né? Podia tocar mais ligado, né? Ó. Mesmo estando forte. Vou tocar ligado, ó. Exercitar para tentar ligar as notas melhores, né? Melhor. Então, usar um sapato adequado também para tocar o órgão, né? Não estou falando de um sapato que você consiga ter agilidade no manusear aqui, no tocar do instrumento, do pedal. Então é isso aí, um órgão bem registrado. E outra coisa, não tem baixo da orquestra, vou jogar mais baixo. Não façam isso. O órgão, ele tem que estar registrado como uma orquestra. Tudo bonitinho. Soprano, contralto, tenor e baixo, todas as partes escutando o baixo lá no lugarzinho dele, tá? Quando não tem baixo na igreja, não mexe no pedal do órgão. Você simplesmente vai tocar e o próprio som do pedal, que o órgão está todo equalizadinho, ele vai
ele vai, como fala, suprir a falta de um baixo, tá? Mas vai ficar suave? Sim, porque ele é um instrumento só, tá? Quando você tem um baixo na igreja, soa de uma forma. Quando você tem 10 baixos na igreja, vai soar de outra forma. Mas ele vai estar ali, o baixo vai estar ali. Não é, tem um pouco baixo, aí jogo lá embaixo o pedal, né? Lá embaixo. Ah, outra coisa que eu lembrei. Irmãos que tocam órgão também, e que nós na congregação só os irmãos tocam órgão. Aqui no Paraguai os irmãos tocam instrumento, mas os irmãos também não tocam órgão, tá? Eu toco só o acordeão na igreja. E quando vamos, isso é um mal também que acontece. Aproveitando aqui, elas estão tocando o som lá, né? Ah não, eu já falei disso, né? Que é o som muito fino. E geralmente as irmãs, mas eu esqueci de uma coisa. Quando a gente mostra um timbre pra elas, fala, esse timbre tá muito fino, tem timbre. É porque elas sempre estão registrando aqui. E tá certo. Você tá registrando o que aqui? Né? A clave de sol, né? Instrumentos da clave de sol. Aí elas falam, mas tá muito fino. Mas é óbvio. Só vai estar mais cheio quando você colocar as 4 partes. Ela quer que um timbre só, que um som aqui, que uma tecla só toque como uma orquestra. É impossível isso daí. Ela vai tocar como orquestra tudo junto, ó. Tava meio agudo, né? Ó, viu que o timbre entrou? Ficou gostoso agora, ó. Isso é ter ouvido. Se nós tivéssemos as organistas mais preparadas, assim, na parte da audição para registração, muitas vezes uma igreja cheia, ela pede um pouco mais de brilho. Uma igreja vazia tem que diminuir um pouco os mais agudos, porque a igreja vazia, ele prioriza mais os sons agudos, né? Então aí, muitas vezes uma registração ela é boa, mas quando a igreja está cheia, nossa, ficou tudo abafado o órgão, né? Mas se tivesse essa consciência de conseguir manusear os harmônicos, manusear o timbre, ela podia lá na hora, né? Mexer lá e arrumar, como eu fiz agora aqui. Tava gritando o segundo harmônico lá, eu diminuí um pouquinho ele. E só estou usando 2, eu não estou usando nem o terceiro, nem nenhum mais. Estou usando 2 drawbar, 2 harmônicos. Eu fiz esse timbre aqui. Tá bom? Então, aí a irmã falou, mas tá muito agudo. Beleza. Aí chega no ensaio, quando você está no ensaio, né, se são encarregados, né, ou mesmo uma irmã examinadora pode pedir para o encarregado fazer isso, uma irmã organista ali, mais antiga, ali no meio delas, qualquer uma. E pede assim, mas tá muito fino. Ah, então dá a introdução ao órgão com soprano, só o soprano. Tá. Agora, só os instrumentos que fazem soprano dá introdução. Aí quando os instrumentos que dá soprano da introdução, ela vai ver que tá igual ao órgão. Ela vai ver que não é que tá fino, é o timbre, é a altura correta. Não é que tá agudo, é aquela altura, porque ela tá fazendo só uma parte, um som só que ela tá fazendo aqui. Então, quer dizer, uma tecla só que ela está dando, que vai soar como se fosse um instrumento, uma altura só dos instrumentos da clave de sol. Tá, então é isso aí. Muitas vezes falta essa coisa para perceber isso daí. Muitas vezes nós no ensaio ali, demonstra alguma coisinha, ela já, não é que é. Igual um dia que eu fiz no ensaio aqui, que eu tirei o vibrato, eu coloquei o vibrato lá, tá? Que eu sei que o vibrato ele romantiza o som, ele fica bonitinho, né? Ele dá um colorido. Mas não é para isso. Porque quando você está com vibrato, quando você entrar com som, o som tá aqui, ó. A orquestra tá tocando, você faz isso aqui, ó. Você já escuta o órgão. Mas se você não tem o vibrato, a orquestra tá tocando, quando você faz isso aqui, ó, ele simplesmente timbra com a orquestra, ele faz a orquestra ter um corpo maior, porque o órgão está completinho ali, né? Ele tem todas as partes, ele bem equalizado, pum, ele entra na orquestra, fica 10, tá? E você não ouve o órgão, você ouve o conjunto. O órgão dentro do conjunto, aí vira uma coisa só. O que acontece em 99,9% das igrejas é que a orquestra é uma coisa, o órgão é outra coisa. Ele está completamente à parte, ele está completamente sozinho. Ele está lá, e as irmãs nem aumentam, elas dão a introdução, né? Opa, estão lá.
orquestra. Não ajuda em nada, e não faz parte do conjunto. Porque ela sabe que quando ela sobe um pouquinho, ela já está escutando, né? E como é uma variação de altura, né? Ela dá diferença. Então, tira o vibrato. Ainda se não tiver jeito, seu órgão é muito ruim lá. Então dá a introdução com o vibrato, eu não acho certo, tá? Tudo tem que ser sem vibrato. Mas dá a introdução com o vibrato e entra sem o vibrato com a orquestra, tá? Que aí você vai conseguir dar mais volume no seu órgão e ele vai encaixar com a orquestra, se ele estiver bem registrado. Eu creio que é isso, vou deixar por isso hoje. Eu fiz aqui algumas coisas. Eu tenho aqui uma parte do drawbar, você viu aqui? Que ele dava os números, né, de todos os registros lá dos órgãos de tubo, né? Ele dava os números que tinha que ser, né? 0, 0, que é os dois primeiros harmônicos, sempre 0, porque é uma flauta 8, né? 0, 0, aí 8, 4, são os volumes de cada drawbar. Então flauta 8 tem 3 tipos de flauta 8 aqui. Então flauta 8 é 0, 0, 8, 4, 6, 0, 0, 0, 0. O que é? 0, 0 volumes. 8, 4, 6 volumes, tá? Volume de cada drawbar. 8, 4, 6, 0, 0, 0, 0. Então ele dava uma lista isso aqui. Aí você tinha o principal, que é tipo a família das flautas. O 8 no 8 e o 4 no 5. Aí eu falei pra vocês a diferença de cada órgão. Alguns órgãos prioriza mais o agudo, outros órgãos prioriza mais os graves, né? Deixa eu ver aqui. Medo de eu ficar falando sozinho, de parar meu celular. Meu celular é muito atual. Pois é. E aí tem esse aqui também. Lembra que eu falei pra vocês? Tenta fazer um timbre mais ou menos isso aqui, ó. Meio descendo, tá? Se esses ficar muito evidente, aquele agudo, você vai diminuindo esses últimos aqui. E deixa mais esse corpo aqui. Você entendeu como é que é? Então, tem que ir no ouvido. Tem que ter referência. Saber o que é um órgão. Saber o que é um timbre de um órgão. E tentar fazer aqui num órgão de drawbar, num órgão eletrônico. Né? Nesses baseados que eu falei em Hammond, que é esses órgãos que tem todos esses registros. Né? E quanto é um órgão desse aqui, esse ainda tem a opção que eu falei, ainda tem a opção de colocar o 2, colocar qualquer outro harmônico. Mas a maioria dos órgãos que tem 4 chavinhas aqui, 16, 8, 4 e 2, eu só posso fazer 8, 4 e 2. Eu não posso dar muito 2, senão fica muito agudo. Então 8 e 4. Eu só posso fazer isso aqui. É só esse timbre que eu posso fazer. Ainda dá um pouquinho do agudo. Ainda acho que grita. Não, assim é mais lindo. Então, é o que pode fazer. Né? Então, é o tipo de órgão que tem na igreja. Não dá pra fazer muita coisa. É isso aqui. 8 e 4. O 2, se gritar, não ponha nada. Porque muitas vezes você põe um pouquinho do 2 e ele já grita. Deixa só o 8 e 4. Mas não dá pra fazer mais nada. Não dá. É o órgão que vocês têm. Vocês têm que ficar com isso aí. É o que dá pra fazer. Não dá pra fazer muita coisa. Não adianta querer inventar moda e errar. Deixar errado. Fazer uma coisa que não dá certo. É o órgão que tem. Quando você tem órgão que tem todos os drawbar, aí você consegue fazer uma coisa melhor. Mas se é um órgão que não tem, é o que dá pra fazer isso. É um tipo de flauta. E tem que aceitar isso daí. Vai lá, compra um órgão melhor. Compra, faz uma coleta. Mas não tem dinheiro. Então, tem que ficar com esse. Não dá pra fazer milagre. Né? E o certo é os órgãos, todos os órgãos ter os 9 drawbar do teclado inferior do teclado superior. Não é esse negócio, o teclado inferior só tem 4 drawbar, o teclado superior tem os 9. O certo é ter tudo. Ter todos. Porque o órgão tem que ter. Para você conseguir fazer um bom timbre, um timbre com corpo, você tem que ter todos os harmônicos. Tá? O órgão de drawbar foi feito para ter todos os harmônicos. Essa invenção de só 4 chavinhas é porque na época lá tinha lá os que eu falei, os Yamaha, os Minami, que alguns traziam timbres de flauta, e aí sim entra, porque você você levantava um timbre de flauta ali, quando você via o espectro sonoro, ele tinha um timbre, não era uma frequência, era um timbre com várias frequências. Então você tinha um 8, você tinha um timbre de flauta 8, então era outra coisa, você podia ter só 8, 4, 2 ali, mas ele era mais cheinho, o som era mais cheio. Quando você usa só um 8 e um pouco de 4, ele tinha um timbre gostoso. Esse não, porque é só 2 frequências soando. Né? E um timbre com 2 frequências ali é praticamente uma flauta. Ainda a flauta tem mais, que sejam mais suaves, mas estão ali, você quase não escuta, mas estão no órgão eletrônico que dá para fazer só 2 harmônicos. Tá?
Então, se quer um órgão melhor, tem que comprar mesmo um órgão que, infelizmente, eu não sei porque a indústria de órgão brasileira ainda não entrou nisso, que é aqueles órgãos igual o Visconti, que é órgãos litúrgicos mesmo, que dá, eu falo essa marca Visconti que eu conheço mais elas, mas tem mais, tem outras marcas, tá? Mas eu conheço mais essa marca Visconti. Eu falei a opção de usar para os fabricantes de órgãos, se é que vão ver meu vídeo, né, que eu não sou tão famoso assim, mas pode ser que chegue neles. Poxa vida, qualquer órgão, por mais básico que tenha, tem que ter uma conexão MIDI. É o que eu falei, eu tenho um teclado lá que eu levanto com o meu dedinho, todo de plástico, e ele tem a conexão MIDI. Um órgão desse não tem, né? Conexão MIDI. Eu coloco lá no computador, o teclado de cima, se é um órgão virtual, o teclado de cima, eu vou lá, pum, ele começa a funcionar o teclado de cima, o teclado de baixo, pedaleira, eu vou lá, se é um órgão de tubos virtual, eu coloco lá os registros e soa como um órgão de tubos, né? Podia ser usado numa igreja. Eu não preciso gastar 100 mil para ter um Visconti. Eu podia ter um órgão de 10 mil reais com uma conexão MIDI e fazer ele soar como um órgão de 100 mil reais. Faço assim. Se eu pegar um teclado, eu colocar na igreja e colocar um órgão virtual, ele vai ser mais órgão do que qualquer órgão que você colocar ali, de drawbar. Ele vai soar realmente como um órgão. Tá? E é isso. Creio que vamos ficar por aqui, tá bom? E se eu lembrar de mais alguma coisa, outro. Um dia eu vou tentar fazer um vídeo com o órgão, fazendo um órgão virtual lá, tá? Pra vocês verem a diferença do time. Tem gente que nunca escutou um órgão. Piano é um piano. É um instrumento que você bate lá, aí você tem uns martelinhos lá que bate na corda e dá um timbre de piano. Piano eletrônico é um piano que não tem nada mecanizado, é só o timbre do piano saindo lá. Um órgão é um instrumento. Um órgão eletrônico é um instrumento que tenta imitar o órgão real, igual um piano eletrônico. Tá? Nós na igreja usamos o órgão como um órgão. Eu sei que com o órgão você pode fazer outras coisas, por exemplo, som de violino, mas nós não somos. O órgão não é um violino na igreja. O órgão é órgão. Então o timbre que tem que soar no órgão é um timbre de órgão. Quanto mais realista, melhor. Tá? Porque a nossa orquestra merece, né? Já que a nossa orquestra é toda só com instrumentos reais tocando ao vivo, né? Quem dera ter um órgão real. Quem sabe, né? Nós tivemos, na Vila Prudente teve um órgão de tubo, você sabia disso aí? Quem sabe? Vai lá pesquisar, vai perguntar para os anciãos da Vila Prudente. Havia, até eu tenho uma foto desse órgão. Aliás, uma parte dele. Era um órgão de tubo, um órgão real. Né? Naquele tempo, manutenção cara, tanta coisa, mas hoje em dia não. Aliás, hoje em dia a manutenção continua cara, mas hoje em dia tem mais demandagem, entendeu? Mais povo, mais dinheiro. Então podia sim ter, em alguma igreja, um órgão real. Por que não, né? Quem sabe estamos chegando nesse dia. Imagina uma igreja grande com um órgão de verdade, um órgão real, um órgão de tubos ali, né? Tantas outras igrejas aí tem, né? Nós não temos nenhuma. Nenhuma das nossas congregações tem um órgão de tubo. Todas usando um órgão de drawbar e na maioria deles mal registrado. Deus abençoe a todos. E fique com Deus. É isso aí.